Estou recebendo aqui no canal novamente Felipe Santana, da Paradigm Education. Felipe, bem-vindo. Muito obrigado. E vamos discutir o cenário das criptomoedas, começando com uma pergunta sobre o halving. Você acha que o halving ele falhou? E eu digo isso tendo em vista aquele meme, né? Aquela mensagem do WhatsApp. Nossa, veio o halving, o Bitcoin não multiplicou por 2 ainda. Deu algo errado? Você acha que não aconteceu aquilo que era esperado pela comunidade ou não? Tá tudo normal? E é isso aí mesmo? Fase de acumulação? Eu acho que tá tudo normal. O halving não falhou, ele aconteceu do jeito que era previsto. Do ponto de vista de preços, tem uma curiosidade que eu tava até vendo antes de entrar aqui contigo, que eu vou trazer porque eu acho que é valiosa. O halving nos ciclos passados, ele marcou quase que de forma perfeitamente simétrica a metade do ciclo de alta. Se tu pegar a partir do halving no ciclo passado e for caminhando para trás 55, 70 semanas, se eu não me engano, tu vai chegar no fundo de preço do Bitcoin. Se tu pegar a partir do halving e caminhar 71 semanas para frente, vai chegar no topo de preço do Bitcoin naquele ciclo. Entendi. Nos ciclos anteriores, dinâmica muito parecida. O halving aconteceu em 2016, 55 semanas depois do fundo e 51 semanas antes do topo. Essa dinâmica tem se repetido. As pessoas que estão assistindo agora devem estar se perguntando, tá, Felipe, e dessa vez no ciclo, né? O halving aconteceu quantas semanas depois do fundo pra gente conseguir projetar onde que pode ser o topo do ciclo, né? O halving aconteceu dessa vez 70 semanas depois do fundo do Bitcoin, que foi no final de 2022, quando você fez várias compras. Então, pós-halving, teremos aí 1 ano e 4 semanas, 1 mês, cara, 1 ano e 3 meses, coisa assim? Tipo isso. Ou seja, tem muito pela frente ainda. Tem muito pela frente, ainda não é agora, nesse mês ou no mês seguinte que o Bitcoin vai disparar. Quando você falou que ele marca o meio do caminho, eu tava pensando, né, em termos temporais ou em termos de intensidade? Se subiu do 0 até o halving, 200%, teria mais 200 pela frente ou não? Isso só é uma questão temporal. Puramente temporal. Interessante, cara. O que eu tinha visto do Bitcoin é quanto tempo demorou pra dobrar depois do halving. Nisso eu tava ignorando toda a subida que a gente teve pré-halving e que em vários ciclos foi uma subida muito forte. E aí, pra dobrar, o período que foi mais demorado, se eu não me engano, foi pós-halving de 2016, que foram 8 meses. E do halving até agora a gente já tem uns 40 dias, mais ou menos. Então, essa fase de acumulação eu entendo como uma baita oportunidade, até porque enquanto tá acumulando, o preço médio do pessoal vai subindo. Então, você pega indicadores que vêm essa parte, né, de média de preço ou de preço médio, como um MVRV, ele vai ficando mais acomodado. Então, ao invés de pensar que falhou, eu acho que é uma baita oportunidade de acumular. Mas eu queria saber também o que mudou nesse halving, porque agora a gente teve o lançamento de novos protocolos na rede do Bitcoin, como o Runes, e nisso nós tivemos a eclosão de meme coins. E uma que chamou muita atenção foi a Dog to the Moon. Como vocês podem ver, estou colocando uma manchete aqui na tela, ela se tornou a criptomoeda mais procurada pelos brasileiros. Queria saber a sua opinião sobre Dog to the Moon. Realmente tem que ter no portfólio? Ou você tá meio ressabiado? O que você acha? Para falar de Dog Go to the Moon, a gente precisa dar um passinho atrás e falar sobre essa eclosão das meme coins no Bitcoin. Quem acompanha o canal do Perini ou acompanha o mundo cripto faz anos, sabe que você tem o Bitcoin e várias moedas alternativas. Tudo que não é o Bitcoin o pessoal chama de altcoins. E historicamente, essas altcoins, a maioria delas vive no ecossistema da Ethereum, que é uma blockchain concorrente do Bitcoin, ou vive no ecossistema da Solana ou de outras redes, tá? Nunca houve tantas altcoins ou experimentação ou inovação na blockchain do Bitcoin porque sempre foi muito caro. A blockchain do Bitcoin é muito pouco flexível. Eis que, a partir do ano passado, um grupo de pessoas tem tentado trazer essa inventividade, essa inovação de volta para a rede do Bitcoin. E aí, começando há uns 18 meses atrás, esse grupo de pessoas começou a criar protocolos, processos, formatos para que as pessoas lancem altcoins, moedas alternativas, na rede do Bitcoin. E ao longo do último 1 ano e meio, esses protocolos foram evoluindo. O mais recente se chama Runas e todas as grandes moedas, as grandes altcoins que o pessoal está comentando hoje no Bitcoin, aderem a esse tal desse protocolo das Runas. A terceira moeda que foi criada seguindo esse protocolo é a Dog Go to the Moon. E apesar de não ter sido... Dog Go to the Moon ou Dog to the Moon? Dog Go to the Moon. Tem uma peculiaridade quanto ao número de caracteres que essas runas precisam ter. Provavelmente por isso que tem esse Go aí. Apesar de não ter sido nem a primeira nem a segunda runa, essa Dog Go to the Moon, ela foi a mais memética das 10 primeiras. Porque tem um cachorrinho, tem um casaquinho laranja, um nome fácil de gostar. Inovadora, né? Mais um cão. Mais um cão. Um cão no Bitcoin, que ainda não tinha um cão tão memético no Bitcoin. O pessoal que lançou a primeira e a segunda tentou criar uma coisa mais nova, diferente, mas na verdade tinham que ter pego aquilo que já deu certo nas outras. Exatamente, exatamente. Com nomes complicados e coisa assim, mas
a que o pessoal mais gostou é a do cachorrinho. E aí a comparação que a galera faz, né, a projeção que a galera faz, deriva do valor das meme coins que habitam outras blockchains, ou que estão em outros ecossistemas. Eles ancoram nas outras e pensam, por exemplo, se Shiba vale tanto, se Doge vale tanto, então uma hora Dog Go to the Moon tem que valer tanto. O racional é, se este protocolo das runas e essa febre das altcoins no Bitcoin crescer e não morrer, é muito concebível que a maior meme coin do Bitcoin, se continuar sendo essa aí, ela valha tanto quanto as maiores meme coins em outras blockchains. Shiba, por exemplo, é a maior meme coin, ou Shiba ou Pepe hoje, tem que checar, mas é a maior meme coin na rede da Ethereum. Vale muito mais do que a maior meme coin hoje na rede do Bitcoin. O que é um contrassenso, porque o Bitcoin vale mais que a Ethereum. Então eles estão vendo isso. Estão ancorando em outras meme coins de sucesso em outras redes menores. Exatamente. E você acha que isso é razoável? Você olha pra Dog Go to the Moon e pensa, cara, esse é um raciocínio que ele tem uma certa fundamentação, ou você acha que é um exagero? Tem um pouquinho de Dog Go to the Moon desde o dia do halving. Não foi uma escolha muito opinionada. Eu vou nessa moeda aqui. Eu vou pegar várias que aderem a esse protocolo, porque se alguma delas der certo, eu vou ter exposição. Eu acho que se a tese se provar correta e se esse interesse por meme coins no Bitcoin não morrer nos próximos meses, se a infraestrutura ao redor amadurecer, surgirem novas carteiras para você lidar com esse tipo de moedas, novas exchanges para você lidar com esse tipo de moedas. Hoje, poucas exchanges suportam a Dog Go to the Moon e esse protocolo das runas. Então, se esse negócio continuar crescendo e a febre não passar, eu acho que a tese faz sentido e Dog Go to the Moon pode sim valer tanto quanto uma Pepe ou uma Shiba. Agora, tem dois Cs importantes aí. Primeiro, esse protocolo das runas e essas meme coins no Bitcoin vão continuar crescendo ou não? Por enquanto é muito fácil projetar que sim, porque é o que vem acontecendo nos últimos meses, mas a todo momento pode surgir um protocolo novo, alguma coisa que obsolete essas moedas. E o segundo C importante é, será que a Dog Go to the Moon vai continuar sendo a líder desse tipo de moedas no Bitcoin? Porque o negócio tem um caráter de profecia autorrealizável, né? Se as pessoas continuarem demandando essas moedas no Bitcoin, vai ter mais infraestrutura criada em volta, vai ter mais gente comprando, o preço vai subir. Se as pessoas não demandarem, isso não vai acontecer. Eu olho muito para os incentivos das pessoas que criaram o projeto e que estão evangelizando hoje. Será que elas vão continuar evangelizando a Dog Go to the Moon? Será que o criador da Dog Go to the Moon vai continuar pregando a mensagem dela tão veementemente quanto ele vem pregando nos últimos meses, o que fez com que ela subisse tanto? Acho que é essa a pergunta que a gente deve se fazer. Pegando o market cap dessas moedas que o Felipe citou, eu tava vendo aqui Dog Go to the Moon tá com 800 milhões de dólares em termos de valor de mercado e Pepe está valendo surpreendentes e incríveis 5,4 bilhões de dólares. Então a gente tá falando uma multiplicação de 6 vezes por aí, né? É bem interessante, assim, se realmente esse raciocínio ele tiver fundamentação. Agora, o que eu vi, eu não acompanhei isso muito de perto, mas é que eles tinham preparado não só o lançamento, os criadores, de um meme, mas sim de 3. E eu não sei se isso mudou, mas eles falavam que iam lançar uma outra meme coin quando o Dog Go to the Moon batesse $1 bi de valor de mercado. E já tá com 800 milhões, então tá relativamente próximo. É uma subida que não é tão grande assim, principalmente pro mundo de criptomoedas. Isso vai acontecer porque isso também meio que freia a subida da criptomoeda, né? O pessoal fica pronto para despejar para pegar a próxima que vai ser lançada. Essa é uma discussão que tá quente na internet. Porque no começo do projeto da Dog Go to the Moon, rolou bastante essa conversa no Twitter e na internet. E o time dos criadores dessa moeda, na verdade, deu essa moeda de graça. Foi um airdrop para pessoas que possuíam um certo NFT. E aí, dar um airdrop para quem tinha esse NFT, originalmente, imagino eu, era para valorizar o NFT, mais do que para criar uma grande moeda. Só que viram que a moeda deu muito certo e acabou que ela virou um projeto por conta própria, né? No começo, quando prometeram esse airdrop de Dog Go to the Moon para quem tinha esse NFT, já deixaram bem claro que haveriam outros 2 airdrops de outras 2 runas, outras 2 moedas no Bitcoin para esse mesmo grupo de pessoas. Lá atrás, perto, meses antes do halving do Bitcoin, a conversa era que quando a primeira meme coin, Dog Go to the Moon, batesse $1 bilhão de market cap, eles tirariam uma foto, né, um registro de todo mundo que ainda tinha esse NFT para dar para essa galera a segunda moeda que eles iam lançar. E aí a história também é de que quando essa primeira moeda, Dog Go to the Moon, chegasse ao valor de Doge, que é a maior meme coin do planeta hoje, se chegar um dia, eles vão lançar uma terceira moeda. Então repara como eles criaram essa escadinha, né, essas metas. Esse número do $1 bilhão de meta nunca foi oficializado em documento nenhum. Entendi. Foi falado em áudios, de tal forma que é fácil voltar atrás também. É fácil voltar atrás e mexer. Enfim, não dá pra eu apontar uma fonte pra ti, porque isso foi ouvido em vários spaces, vários áudios, vários calls na internet. Se eu fosse o criador do projeto, eu tiraria essa meta do caminho, porque eu imagino que a hora que você falar, tá vindo
surgindo uma segunda moeda por aí, as pessoas que estão investidaças na primeira, elas vão tirar um pouco do risco, porque uma moeda menor, mais nova, tem mais potencial de subir. Então eu acho que eles deliberadamente estão evitando especular muito sobre a segunda moeda para concentrar esforços na primeira. Mas a gente já viu que a Dog Go to the Moon chegou perto de 1 bilhão e caiu. Voltou. Então vamos ver, eu tô bem curioso para ver se ela vai superar esse 1 bilhão e até onde que ela vai nos próximos meses. E até aproveitando essa questão que você citou de que ela foi dada de graça, um airdrop. Eu vou lembrar a nossa audiência que nós teremos uma Masterclass ministrada pelo Felipe no dia 24 de junho, às 19 horas. Ela é gratuita, você pode se inscrever no link que está aqui na descrição. E entre vários temas, o Felipe vai focar naquilo que a gente acredita que é uma oportunidade altamente assimétrica no mercado, que é essa parte de airdrops. Tem como explicar pro pessoal rapidamente o que é um airdrop? O que você vai falar na Masterclass para quem quiser se inscrever? Um airdrop é quando tu ganha uma criptomoeda nova que está sendo lançada de graça por ter cumprido algumas tarefas específicas. Então, no caso desse airdrop da Dog Go to the Moon, a tarefa era muito simples. Bastava você ter um NFT específico na sua carteira. É claro que era um NFT bem específico, não era todo mundo que tinha. Todo mundo que tinha ganhou esse airdrop dessa moeda e vai ganhar das outras duas moedas ainda, caso elas venham a existir. Então, isso é um airdrop. É quando você se antecipa uma moeda que ainda não foi lançada para ter a chance de ganhar ela de graça. Esse airdrop foi fácil, entre aspas, porque você não tinha que fazer muita coisa para ganhar ele. Existem os mais fáceis e os mais difíceis. Esse airdrop deu uma grana boa. Tem inclusive aluno da primeira turma do Viver de Renda Cripto que ganhou esse airdrop e uma bolada. Tem airdrops que vão dar menos dinheiro, tem airdrops que vão dar mais dinheiro ainda. O ponto importante é que hoje, a grande maioria das novas moedas em cripto, mais de 90%, estão sendo lançadas ao mercado dessa forma. Então, se você consegue se antecipar um pouquinho ao mercado, consegue entender quais moedas vão ser lançadas, como, quando e a que valor, dá pra ganhar uma grana praticamente de graça. No meu caso, eu ganhei um dinheiro bom lá atrás, não foi com airdrop, até porque essa palavra não existia, pelo menos não nesse contexto, mas o Felipe conhece essa história também, quem me segue aqui no canal há mais tempo. Eu comecei juntando bitcoins de graça na internet. Tinha um site chamado Faucets, que eles te davam bitcoins por pequenas tarefas, ou seja, mais ou menos como um airdrop. Você vai lá, faz uma tarefa, aí você entra numa lista pra ganhar moeda quando vai ser lançada. No meu caso, as pequenas tarefas me pagavam em bitcoin. Era na época 1.200 satoshis, depois o preço foi subindo 800 satoshis. Eu usava 9 sites pra isso. Todos deixaram de existir, exceto um. Hoje ele continua dando recompensas de 3 satoshis. Então veja como era exponencialmente maior a recompensa. E eu juntei 9 bitcoins assim, usando esse site que ainda existe, eu juntei 3. Você pega o preço do bitcoin hoje real, multiplica por 3, você vai ver que isso dá mais de R$1 milhão. Então eu posso falar que eu ganhei R$1 milhão nesse avô do airdrop. Você só não sabia na época que valia Não tanto. sabia. Não, na verdade, o pessoal fala, nossa, você foi muito gênio de ter aproveitado. Gente, eu não comprei bitcoin naquela época, eu só quis juntar de graça mão de vaca. Eu podia estar bilionário, cara. Que era muito barato naquela época, 2014. Pô. Mas também não era tão fácil. Aqui no Brasil tava começando as corretoras. Eu lembro que o meu artigo mais acessado era como ganhar Bitcoin de graça e o segundo era como transformar Bitcoin em dinheiro. E eu não usava a corretora aqui no Brasil, porque não tinha uma que eu confiava. Eu usava, até porque tinha uma que tava despontando como a maior, tomou um hack. Então eu usava estruturas no exterior. E eu não comprei. Eu falei, não, vou juntar de graça, vamos ver como é que vai ser. Então eu aproveitei, mas não aproveitei tanto quanto podia, cara. Esse é um ponto. Ainda nessa questão do Bitcoin, a gente viu recentemente o Trump, que se a gente pega vídeos mais antigos, de quando ele era presidente ou candidato, né, à eleição passada, ele não era um admirador do Bitcoin. Ele viu o Bitcoin como um possível rival pro dólar, por exemplo. Só que agora parece que Trump se converteu nesse mundo das criptomoedas. Ele falou lá que vai permitir autocustódia, que ele quer realmente que o futuro do Bitcoin seja nos Estados Unidos. Eu tô torcendo muito para que essa moda pegue. E lógico que o Trump ele faz isso por estratégia política. Ele tá vendo o tanto de pessoas dos Estados Unidos que usam o Bitcoin. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, cara, e comentários sobre esse assunto. Cara, o Trump percebeu que o grupo de portadores de criptomoedas é o maior grupo politicamente órfão dentro dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com politicamente órfão? Tá todo mundo contra, todo mundo dentro do governo tá contra quem tem cripto. As leis não são favoráveis, o lobby do sistema bancário vai contra, os reguladores vão contra, as pessoas que estão em posições de poder se sentem ameaçadas. Só que o povo, as pessoas, principalmente em países como o Brasil, Argentina, países que tem uma moeda fraca, o povo tá do lado do Bitcoin, porque o povo sabe que usar o Bitcoin, que é uma moeda escassa, descentralizada, sem dono, é melhor para proteger poder de compra ao longo dos anos que usar o peso argentino, o real brasileiro, a lira turca ou até o dólar americano. Então, o povo tá do lado do Bitcoin. E hoje, aqui no Brasil, dezenas de milhões de pessoas têm cripto. Eu não tenho um número tão preciso assim. Nos Estados Unidos, você tem uma faixa larga também. Tem pesquisas que dizem 10 milhões
as pesquisas do governo, e tem pesquisas que dizem 50 milhões. Assim, Eu vi esse número de 50. que é da Coinbase, que é uma empresa de cripto. Todo mundo puxando a sardinha pro seu lado. Mas, cara, vamos pelo número de baixo. Eu fiz até um Reels esses dias usando essa conta. Vamos pegar 20 milhões de estimativa. O Trump perdeu as últimas eleições por uma diferença de 7 milhões de votos. Claro que nos Estados Unidos tem colégio eleitoral, não é um número absoluto de votos que conta, mas vamos tratar isso como uma proxy. Em 2016, ele ganhou a eleição, mesmo tendo, se eu não me engano, era 3 ou 6 milhões de votos a menos do que a Hillary. Então depende de onde são esses votos. Mas vamos olhar para o número absoluto, 7 milhões. Para ele tirar essa vantagem do Biden, agora, presumindo que vai ser um contra o outro de novo, ele precisa que 3 milhões e meio de pessoas deixem de votar no Biden e votem nele, fechando esse gap, essa diferença de 7 milhões. Se tem 20 milhões de pessoas que têm cripto nos Estados Unidos e o Trump conseguir convencer... Cara, vamos pegar 10 milhões, vamos falar 10 milhões de pessoas, nem 20, tá? E o Trump conseguir convencer 1/3 dessas pessoas que na outra eleição votaram nos democratas a votar nos republicanos agora, tá? 3 milhões e meio de pessoas. É muito pouca gente dentro desse universo de dezenas de milhões de pessoas que têm cripto e que estão desamparadas politicamente. Então não é todo mundo, é óbvio, que tem cripto, que vai mudar o lado do seu voto só porque o presidente se declarou pró-Bitcoin. Mas todo mundo que trabalha com cripto, por exemplo, se sente ameaçado nos Estados Unidos, porque a regulação tá empurrando a galera pra fora. Esse tipo de pessoa é o que os americanos chamam de eleitor de uma única questão. Ou seja, se tem um candidato que apoia uma pauta e o outro é contra, eles mudam de ideia por causa dessa pauta, dessa questão. Aqui no Brasil teve muito isso. O cara falava, eu tô meio na dúvida, mas, por exemplo, eu enxergo o Bolsonaro como alguém que não gosta do feminismo e eu sou feminista. Aí eu ia lá e mudava. Então, eu acho que lá nos Estados Unidos tem um potencial muito grande. E como o Felipe, ele citou, esse é um exemplo simplificado. Mas vamos imaginar o seguinte. Na Califórnia, o Biden sempre ganha. A diferença pode ser maior ou menor, tanto faz. Ele tá ganhando na Califórnia, isso conta pra ele. Agora, tem vários swing states onde você não sabe se vai ganhar democrata ou republicano e a diferença geralmente é menor. Então, 1 milhão de votos a mais no estado desse dá o estado pra um candidato. Então, realmente, ter esse pessoal disperso nos Estados Unidos e podendo mudar o posicionamento de um estado no final contando pro Trump, é genial, cara. E aí vamos pensar o seguinte também. Se o Trump ganha a eleição americana, por conta disso, quanto tempo até que essa tendência comece a chegar em outros países, como por exemplo o Brasil? A gente pode falar que o Brasil, ele tá sempre copiando, nos últimos anos, pelo menos, o que acontece nos Estados Unidos. Por que eu digo isso? 2016 ganhou o Trump contra a Hillary. Aí você pega em 2018, ganhou o Bolsonaro, que muita gente, apesar de várias diferenças, né, enxergava, é o Trump brasileiro, né? Não tinha nada a ver, mas era o cara de direita do Brasil. Aí depois, 2020, em plena pandemia, novamente a eleição Trump contra o Biden. Novamente o Trump tentando ser reeleito. E não conseguiu. Ganhou a esquerda. Aqui no Brasil, 2022, sai Bolsonaro, volta à esquerda. Então se lá volta um Trump com cripto, eu acho que a gente tem um nível alto de chance de que aqui no Brasil o candidato da direita olhe pra isso e fale, não, agora eu sou a favor, aqui no Brasil vai ter autocustódia, se querem aumentar imposto sobre cripto eu vou ser contra. E o outro lado, talvez tenha que pelo menos abrandar o discurso, porque lá nos Estados Unidos foi o que aconteceu. A gente pode até pegar a questão do ETF de Ether, que muita gente falava, não vai sair, não vai sair, não vai sair, de repente não. Agora vai sair com votos a favor do pessoal democrata, né? O ponto que às vezes as pessoas não percebem é que esse pessoal que tem cripto tem um incentivo pra ficar do lado de todo mundo que fala bem de cripto, né? E o pessoal que não gosta de cripto, que odeia cripto, também tem bastante gente. Mas ninguém vai mudar o voto porque o outro candidato também odeia cripto, entendeu? Imagina aqui no Brasil, Lula versus Bolsonaro. Aí o Lula fala, eu gosto de cripto. Não tem um cara que fala assim, não, eu sou de esquerda e odeio cripto, agora eu voto no Bolsonaro. Isso nunca iria acontecer. Então realmente é um ponto bem interessante, cara. O público a ser amparado, a ser abraçado politicamente falando, né? A gente tá falando de estratégia política aqui. É o público das pessoas que têm cripto, que hoje não tem uma representação no parlamento, nem aqui nem nos Estados Unidos. Somos populações grandes, com dezenas de milhões de pessoas que têm cripto. Então, tu tá projetando aí, sonhando. Eu acho que isso tem muita chance de acontecer aqui no Brasil. Um candidato seguir a mesma abordagem. E digo mais, o Trump não é o primeiro a fazer isso. Na Coreia do Sul, há 2 anos atrás, se não me engano, Já tinha acontecido. o candidato que estava em 3º lugar nas pesquisas não era nem 2º. Até semanas antes das eleições, meteu um all-in Bitcoin semanas antes das eleições, vai isentar de ganho de capital, vai aquela listinha de pontos pró-Bitcoin que o Trump tem recitado agora nos discursos dele. O cara foi lá e ganhou a eleição. A Coreia do Sul também é um dos países que proporcionalmente mais investem em cripto. O Trump colocou que vai isentar ganho de capital em Bitcoin? Não, ainda não. Adoraria Aí- que ele o fizesse. Nossa, seria muito bom isso, hein? Tomara que pegue a tendência. Eu gosto sempre de um exemplo que eu já vi ser usado pra explicar a teoria dos jogos. E tem aquele dilema do prisioneiro, que é um pouco mais complicado, e esse é mais simples de entender. Então vamos imaginar, eu sou do Rio de Janeiro, né? Lá no Rio tem a Praia Vermelha, na Urca, que é uma praia bem pequenininha, ela é estreita. Vamos imaginar que ela tem o tamanho da tela que você tá vendo aqui no seu celular, no computador. E aí você tem 2 vendedores de picolé, um à esquerda e um à direita. E o cara da esquerda, ele vê o seguinte, nossa, se eu caminhar mais pro centro,
eu começo a pegar mais público do cara que tá lá na direita, eu fico mais próximo do que ele, do público do centro, e eu não perco o pessoal da esquerda. O cara da direita vê a mesma coisa. Se eu caminhar mais pro centro, eu pego mais público do centro e não perco o público da direita. Então, pela teoria dos jogos, os dois vão parar no meio da praia. Aí tem muita gente que defende, por isso tem que ter regulação do Estado. Alguém vai lá, bate nos dois e fixa num canto único, né? Ou o liberal fala, não, mas o livre mercado cuida disso, porque alguém vai chegar pra pegar as pontas da praia. Mas o ponto é que, analisando do ponto de vista político, você tem esquerda e direita. E você tem uma pauta como, por exemplo, o Bitcoin. Quem se aproxima dessa pauta ganha mais voto do pessoal, que estava indeciso, e não perde o voto da direita. E a mesma coisa é a esquerda. Então, no final, não tem muita alternativa. Os dois vão caminhar pra essa questão de alguma forma, dar um apoio, ou pelo menos deixar de ser um hater. Exatamente. Porque ser hater é prejuízo político. Não faz sentido. É perder voto. Olha que interessante. E sobre o ETF de Ether, cara, você acha que sai mesmo? Então, vai sair. Essa altura do campeonato, só uma catástrofe pra não sair. As pessoas, o mercado tava bem pouco crédulo quanto à aprovação desse ETF. As chances nos mercados de apostas era de tipo 10%, até dias antes de sair a notícia de que o ETF tinha recebido a bandeira verde do regulador americano lá, né? E aí o pessoal especulou muito. Como assim? As chances estavam tão baixas. Anos e anos da SEC, que é a comissão deles de valores imobiliários, batendo no Ether, falando que não ia aprovar, e do nada os caras mudaram de ideia. E aí a interpretação que muita gente teve no mercado de cripto é a de que a Casa Branca percebeu que o Trump tinha pivotado completamente para ser pró-cripto, e aí a Casa Branca tratou de dar algum sinal de que não era mais tão contra assim, pra não se suicidar politicamente. Caminhou pro meio da praia. Caminhou pro meio da praia, exatamente. Isso te deixa mais otimista com a trajetória do Ether? Porque se a gente pega antes dessa praticamente confirmação do ETF de Ether, o que a gente tinha era ele muito para trás de outras criptomoedas. O Bitcoin tinha subido bastante, Solana tinha subido muito também, principalmente considerando não só esse ano, mas também o último trimestre do ano passado. E o Ether tava meio largado. Aí veio a notícia, ele de uma vez subiu 20%. Então você acha que esse foi o começo desse bull market de Ether, até por conta do que a gente viu após o lançamento do ETF de Bitcoin? Você acha que a gente pode ver coisa parecida? E em estimativas otimistas, eu vi gente colocando lá preço-alvo de 10 mil pro Ether. Você acha que isso é exagerado? É crível? Dado tempo suficiente, eu não acho que é exagerado, não. O Ether ele tem uma mecânica monetária muito diferente da do Bitcoin, né? Não tem uma oferta fixa de moedas. Tem uma política monetária dinâmica, na qual a quantidade de moedas em circulação depende da atividade transacional na rede. Eu tô falando tudo isso para dizer que ETFs provendo um influxo de compra, um influxo de dinheiro entrando no Ether constante, pode ser muito positivo pro Ether, pode fazer com que os preços se apreciem, que as pessoas usem mais, especulem mais na rede, e isso pode ter um efeito cascata, um efeito redemoinho, que faz com que o Ether se torne mais deflacionário, mais escasso, o preço sobe, aí os investidores vão querer comprar mais ETF, as pessoas vão usar mais, vai virar mais deflacionário. Então eu acho que o Ether tava contra a parede, tava numa espécie de limbo do esquecimento, e o ETF era tudo que a moedinha e o ecossistema precisava para renascer. Tanto que nos últimos dias e semanas, não só o Ether, mas todas as moedas construídas na rede da Ethereum estão subindo também, estão revivendo também. Então, a minha perspectiva ficou bem mais otimista pro Ether depois dessa aprovação do ETF. Bom, para quem acredita que pode chegar em 10 mil dólares, hoje o Ethereum tá em 3.600 mais ou menos. Então tem um bom caminho aí pela frente. E eu fico até me perguntando, porque o que eu tenho de Ether tá em staking agora. Então tá com yield ali de uns 4%, se eu não me engano, nesse momento. Será que esse ETF poderia até, entre aspas, pagar dividendos? Uma vez que tem como você pegar todo esse volume, que vai ser gigantesco no ETF, né? Pelo menos considerando o que aconteceu com o Bitcoin. É que vão fazer staking? A princípio, não. Os primeiros ETFs, pelo que está sendo sinalizado, não vão ter staking. Inclusive, quando foi lançado... Acho que é até bom explicar o que é o staking, Felipe. O staking é quando você trava suas moedas em troca de um retorno que é denominado naquela própria moeda. Então, no caso do Ether, você travou Ethers há um ano atrás, num programinha, ela depositou, e você está sendo recompensado em 4% ao ano em Ether. Então, não é 4% em dólar ou em real, em Ether. Isso é o stake. Da onde vem essas moedas? São novas moedas que a própria rede cria. Quando foi lançado o staking na Ethereum, muita gente se perguntou, mas peraí, cria novas moedas para pagar quem tá fazendo staking? Você tá diluindo quem não tá fazendo staking. Sim. Se todo mundo fizer staking, ninguém vai ganhar nada. E aí se perguntou muito, quem que vai estar bancando o staking da galera, né? É, o pessoal de fora entrando. Agora tá evidente que no mínimo os compradores de ETF vão estar bancando esse seu rendimento, porque os primeiros ETFs de Ethereum não vão ter staking. Então a galera vai acessar o Ether de uma forma institucional, regulada e tal, mas vai abrir mão desses 4% anualizado aí que tu tá ganhando. Então os compradores do ETF vão dar liquidez pro pessoal que fez staking. Exatamente.
Que interessante. Até pegando outras criptomoedas agora, porque a gente falou do Bitcoin, falou de Ethereum, e uma daquelas que eu vejo sendo mais comentadas é a Solana, com uma apreciação absurda do último trimestre do ano passado pra cá e virou um verdadeiro cassino. Eu fui procurar aqui no meu celular, eu não tenho exatamente a estatística, mas a gente gravou um vídeo há pouco tempo e falou sobre o número de novas moedas lançadas no protocolo da Solana. Era coisa como, nesse ano, 2,5 milhões. Era muita coisa. E boa parte disso eram meme coins. Como é que está a sua visão quanto à Solana? Você acha que realmente, olha, tem muito potencial ou tendo em vista que vai lançar ETF de Ether e o de Solana não vai vir agora? Talvez não venha, não sei como é que vai ser. Você acha que ela acabou perdendo um pouco da força em comparação? Porque o dinheiro das pessoas é limitado. Se o cara vai alocar mais uma criptomoeda, inevitavelmente ele aloca menos nas outras. A Solana virou o cassinão do varejo mesmo. Tipo assim, pensa em todas as bets e jogos do bicho e todas as coisas que eu não vou nem nomear aqui, num lugar só, sem regras, onde qualquer pessoa pode participar. É o Rio de Janeiro das criptos, então. Tipo isso, excelente. Então, quem é especulador e compra e vende moeda e quer resultado rápido, tá na Solana nos últimos meses. As taxas são muito mais baratas que na Ethereum, as carteiras são mais fáceis de usar, então o varejão, a massa mesmo, tá na Solana. Só que a Solana não vai ter um ETF tão cedo quanto o Ethereum teve, por uma questão meio técnica. Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum tiveram mercados futuros regulados lá em Chicago, que os reguladores americanos puderam olhar para esses mercados futuros regulados e analisar o preço e dizer que não teve manipulação e tal. Bitcoin e Ethereum tiveram isso por anos até ter o ETF. Então é uma questão de maturidade mesmo. Solana nem tem futuro regulado ainda, entendeu? Os reguladores não vai olhar pro preço da Solana na Binance e fazer uma análise. Ela precisa que Solana tenha um futuro na CME, por exemplo. Então tem uma jornada ainda para Solana ou quaisquer outras moedas chegarem nesse patamar que hoje só comporta Bitcoin e Ethereum, que são as redes que têm ETF. Repare, são duas coisas que eu tô falando aqui. Bitcoin e Ether estão num nível que é só delas. Demanda institucional, fluxo de capital dos grandes fundos de pensão. Isso vai só pro Bitcoin e Ether. Agora, Solana tem o povão. Tem o varejão, tem a galera comprando e vendendo Tramp, Boden, cachorro e gato e tudo que é meme. Qual força compradora que vai prevalecer e vai fazer o negócio subir mais? O povão na Solana ou os institucionais no Ether? Voltando à sua pergunta. Não sei. Na dúvida, tem as duas e why not both, né? Por que não ambas? Eu acho que vale mais a pena diversificar em alguns protocolos do que concentrar nesse mundo cripto. Até um certo nível, né? Você diversificar em 100 protocolos, aí você acaba que você diminui seu retorno potencial, deixou de alocar naqueles que vão subir mais, sem diminuir sua volatilidade, que ela continua sendo insana porque é o mercado cripto. E aí já falando de insanidade, de volatilidade, e as meme coins, cara. Eu até vou aproveitar para relembrar uma coisa, para quem viu a última masterclass que o Felipe fez aqui no canal, na parte das dúvidas, eu tinha prometido falar de uma meme coin, de uma lista que o Felipe tinha. Tinha, sei lá, 50 meme coins naquela lista. Eu falei, vou escolher uma para comprar. Então peguei uma, depois de muita análise, eu vi que só tinha uma com cara de gato. E esse foi realmente o critério, gente. Foi simplesmente, essa aqui é diferente. Vou pegar. Era Brett, da rede da base. Peguei, acho que eram $7.000 que eu coloquei na época, tinha o print, cara, e multiplicou por quase 4 vezes desde que isso aconteceu. E a gente tá falando de um período de 2 meses, um pouquinho menos do que isso. Mas esse é só um exemplo de várias multiplicações. Então, como é que tá esse ecossistema das meme coins? Essa, por exemplo, que eu citei, ela realmente foi uma boa? Foi só um retorno normal? O retorno dela foi bom. Pô, 3, 4 vezes em 1 mês, 2 meses, não dá pra ficar Pra quem acostumado. tá em bolsa perdendo menos 10, acho que é bem interessante, né? Que no Brasil não tá colaborando a bolsa. Sempre tem retornos maiores em cripto. Você tem que viver em cripto é se acostumar com ver a faixa do lado, os carros indo muito mais rápido que você. Mas, pô, 3, 4 vezes em 1, 2 meses tá show de bola. Pior é que a análise que tu fez de Brett foi inteligente, apesar de talvez tu não ter percebido isso. Porque tu falou que viu lá que era um gato e achou legal, de fato. E que era também, eu vi que era uma cripto de uma rede que não tinha nenhuma meme coin forte. Exatamente, a rede da Base, que é a blockchain criada pela Coinbase. Coinbase é uma das maiores corretoras de cripto do mundo, dezenas de milhões de usuários, criaram uma blockchain deles e muito provavelmente eles vão pegar os usuários da corretora, da exchange, trazer eles para essa blockchain, o quanto eles puderem, né? Então você tem um monte de pessoas que vão provavelmente ter exposição a essa moedinha aí que você viu dali adiante. Primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, é um gato num mundo dominado por cachorros. Primeira moeda que você me perguntou aqui hoje era Dog Go to the Moon. Olha só como é que isso é válido, né? Análise, né, cara? Então tu pensa, enquanto todo mundo faz ZIG, faz ZAG. O Perini já deu um passo à frente da galera. E terceiro, tu falou que a imagem era legal. A imagem era legal. A
imagem, a ilustração do loginho dessa moeda, ela foi feita pelo mesmo ilustrador que desenhou o Pepe, o sapo Pepe, que é famosíssimo na internet. É um meme muito famoso e também é uma das maiores meme coins do mercado. Eu queria poder falar que eu sabia disso antes, mas não, foi sorte nesse ponto. Só que teve uma coisa, e dando a César o que é de César, eu vi isso numa live que você fez, falando sobre essa questão de que, olha, não é que não tenha fundamentos, são fundamentos tênues, né? Por que um meme é mais legal do que o outro, por exemplo? O pessoal lançou agora uma moeda meme do Trump contra o Biden, né? Que até mudaram um pouquinho o nome, ficou Trump versus Biden. E, cara, eu imagino isso na época de eleição, o pessoal vai comprar. Inclusive, a que sobe mais deve ser do candidato que vai ganhar, por exemplo. Então, quando você tava falando dessa dinâmica dos memes, e também a função, um meme é aquilo que se espalha de maneira muito rápida. Então, redes que têm meme coins, elas acabam ganhando mais usuários, né? Elas ficam mais conhecidas, elas acabam tendo mais branding. Eu pensei, cara, uma meme coin, pelo menos uma meme coin, é muito boa pra toda a rede que tá sendo lançada. Então, quando eu vi, é uma rede nova, que tinha Coinbase por trás, eu falei, acho que vale aqui um pequeno investimento. Mas eu devo falar que nem tudo são flores. Eu não acertei o momento exato de comprar, porque depois que eu comprei, não acompanhei dia a dia, eu fui para os Estados Unidos também, e lá não consegui acessar a corretora na qual eu tinha comprado, os americanos não conseguem acessar. Mas quando eu vi, chegou a cair 30%. Acho até que caiu mais em relação ao meu preço médio. Só que depois desandou a subir e aí o retorno ele veio. Muitas pessoas, quando se trata de meme coins, até perguntam, eu posso botar uma ordem de venda, caso ela caia eu saio fora? Poder você pode, mas... talvez não seja executada, né? Exato. A volatilidade é tão grande que tu tem que botar pouco, um dinheiro que não vai fazer diferença nenhuma pra ti, e saber deixar o negócio correr ou sair quando for a hora de sair. Mas é aquilo, todo mundo já investiu no meme. Todo mundo já viu um meme muito legal e repostou na sua página porque achou que seus amigos iam gostarem. Todo mundo já viu uma piada nova e saiu querendo contar pras pessoas pra pegar o crédito dela. A diferença é que antes esses investimentos não tinham retorno financeiro. E agora dá pra tu brincar de meme com retorno financeiro. Até pra ilustrar mais esse ponto de que, olha, você pode deixar uma ordem de venda, mas vamos lembrar que para ela ser executada, alguém tem que comprar. Então vamos supor, agora a Brett está custando uns 18 centavos. Então você pensa, vou deixar andar, mas vou botar aqui um stop, né, uma ordem de venda automática, se ela cair a, sei lá, 12 centavos, que é o meu preço de compra para estopar o meu prejuízo. Às vezes ela pode cair de 15 centavos para 10 de uma vez. E tua ordem fica pendurada lá, você não consegue vender. Porque quem vai comprar de você a 12, se tem gente vendendo a 10, daqui a pouco a 9, a 8. Então por isso, pelo menos se você quiser ser mais conservador nessa abordagem, e o Felipe, eu sei que ele compactua com esse meu pensamento, o que você vai colocar, destinar para essa especulação, porque a especulação total em meme coins é sempre uma fatia muito menor do seu portfólio. Ou talvez até, né, pro cara que não tem tanto patrimônio assim, tem que ser um pouquinho da sua renda num mês específico para ser quase nada, porque aquilo pode dobrar, triplicar, quadruplicar, como aconteceu com a Brett, dar uma sorte de multiplicar quase por 4 vezes? Pode, mas eu também podia ter perdido 50% ou até ter ido a zero. Esse negócio pode ir a zero. Na verdade, se a gente compara com o Bitcoin ao longo do tempo, o Felipe tem gráficos e mais gráficos disso, é raro você ver uma moeda que ela mantém o seu valor em relação ao Bitcoin. Quase todas elas vão diminuindo de preço, algumas somem. Exatamente. Tanto que no Viver de Renda Cripto, treinamento de cripto que a gente criou junto, eu sempre passo pro pessoal. Altcoins, se você tem carteira, pense num horizonte de tempo aí de 1 ano e meio, 18 meses, 24 meses no máximo. Porque são muito raras as altcoins que batem o Bitcoin, né? Se valorizam mais do que o Bitcoin num horizonte de tempo maior. Então, são categorias diferentes de investimento, coisas diferentes, e você não deve misturar a sua alocação em Bitcoin, que é um ativo que vai proteger o teu patrimônio e te fazer enriquecer devagar com o tempo, com a sua alocação em meme coins, que é um negócio que pode te fazer enriquecer muito rápido ou empobrecer muito rápido. Você mesmo, se precisasse na sua vida do dinheiro que você colocou na Brett, a hora que caiu 30%, provavelmente tu ia ter tirado. Sim, verdade. Então, não dá pra tu colocar uma grana que faz diferença na tua vida. Se fosse o dinheiro do leite, né, das crianças, a pessoa teria vendido, como era o dinheiro, entre aspas, da pinga, você pode deixar lá e falar, se for a zero, não é um dinheiro que vai fazer falta. Felizmente não foi o caso, até porque a gente tá numa temporada muito boa para as criptomoedas, mas aí vale comentar que essa temporada das altcoins, ela ainda não chegou a começar, pegando pelo menos a dominância do Bitcoin. Você tem uma estimativa do que vai acontecer nos próximos meses? Olha, agora a dominância do Bitcoin vai cair, as outras vão despontar. O que você acha? Tá todo mundo esperando a dominância do Bitcoin começar a cair. O que é essa dominância, inclusive? A dominância do Bitcoin é assim, ó, como é que se descobre o valor de mercado do Bitcoin? Preço de um Bitcoin vezes o número de Bitcoins que existem, né? Então, hoje, o valor de mercado do Bitcoin é 1,5 trilhão, algo perto disso. Se tu pegar o valor de mercado do Bitcoin e de todas as outras criptomoedas que existem, vai dar, sei lá, X trilhões. E aí, se tu calcular a representatividade do valor de mercado do Bitcoin dentro de tudo isso, o resultado é a dominância do Bitcoin. Em bom português, quantos por cento do mercado de cripto, do valor do mercado de cripto, está no Bitcoin? Hoje, a dominância está em algo entre 53% e 55%. Se tu pegar
olhar o gráfico histórico, desde o ciclo passado, ela basicamente vem 53,6 aqui, sendo exato, vendo. Ela vem subindo, mês depois de mês, subindo. E em 2017, que foi a pernada máxima de alta 2 ciclos atrás. Em 2021, que foi a pernada máxima de alta no ciclo passado. O gráfico da dominância, ele cai quase que em linha reta. Então você tem período curto concentrado de ganhos explosivos nas moedas menores, que crescem e fazem a dominância do Bitcoin, a representatividade do Bitcoin cair. Nesses períodos é que você tem os ganhos mais absurdos do ciclo. O seu vizinho mais burro, o seu parente, seu priminho mais novo, que a gente costuma brincar, ganha muito mais dinheiro do que o investidor mais fundamentalista de todos. Nas últimas vezes, nos ciclos passados, em 2017, em 2021, a dominância sobe, e aí ela cai até uns 40%. Então a minha expectativa é de ver a dominância do Bitcoin começar a cair em breve e cair até uns 40%. Durante essa queda, é a hora de olhar com muito carinho para altcoins. Ou seja, o que o Felipe tá falando aqui é o seguinte, pessoal, não é que o Bitcoin não vai ter um desempenho bom. A dominância dele cai porque, embora ele esteja crescendo de valor de mercado, o que tá acontecendo é que as outras estão aumentando mais rápido. E aí, se você olha as outras em relação ao Bitcoin, elas estarão subindo mais nesse momento. Mas, vale falar que, como ele disse, isso chega até um ponto onde, no final, acaba o ciclo, você tem aquelas quedas. E essa seria a minha última pergunta para você, Felipe. Você acredita que a gente verá no futuro, lá em 2025, onde provavelmente a gente vai ter o final do bull market, a repetição daquilo que vimos em ciclos anteriores? Você acha que o Bitcoin vai voltar a cair 70%, por exemplo? Ou até um pouco menos, mas ainda de maneira forte, 60%, 50%? Ou você acha que isso acabou com a entrada do institucional, que a gente não vai ver mais? Porque muita gente me pergunta, Bruno, e aí, cara? Eu realizo o lucro ou eu seguro isso durante 10 anos sem realizar? Porque caiu muito lá atrás, mas será que vai cair no futuro? Eu queria saber a sua visão sobre isso. Eu acho que a natureza cíclica do Bitcoin vai continuar se manifestando nos preços, sim. Porque é uma coisa da psicologia humana. Eu acho que a gente vai continuar tendo essas grandes altas depois dos halvings, com quedas, períodos de lado, alta de novo e segue o baile. Agora, ao longo dos ciclos, o Bitcoin tem ficado bem menos volátil, né? Tanto as altas quanto as quedas. Então eu acho que em certo ponto, o ciclo vai se tornar quase imperceptível. As oscilações do Bitcoin não vão mais ser tão grandes e as pessoas vão entender que ele é um dinheiro que, com o tempo, se aprecia devagarinho, vai ganhando valor. Não mais tão violentamente quanto no passado. Nem pra cima nem pra baixo. Eu acho que sim, os ciclos vão continuar se repetindo. No ciclo passado, do topo até o ponto mais fundo, o Bitcoin deve ter caído entre 70% e 80%. Uns 78%, eu acho, coisa assim. Eu acho que nesse ciclo a queda vai ser menor, vai acontecer também, vai ser grande também. Porque tem muita gente que ainda desconfia, que ainda não entende profundamente, e o mercado, ele precifica o que as pessoas pensam, né? Então, quanto mais disseminada tá a informação e conhecimento sobre como o Bitcoin funciona, os ciclos dele, essa relação com outras moedas, quanto mais isso se dissemina, mais difícil é de tu ganhar dinheiro em cima disso. Mas hoje em dia, poucas pessoas ainda entendem esse papo que a gente tá tendo e muito menos sabem agir em cima dele. Tu fala de ciclo de Bitcoin, topo e fundo. Cara, pra gente isso é um papo natural, mas pro povão lá fora isso é alienígena. Então até que esse conhecimento esteja difundido, até que as pessoas confiem mais no Bitcoin do que no real, até que os candidatos políticos a presidente, governador e prefeito estejam trazendo essa pauta pra perto deles, o Bitcoin ainda vai ter esse caráter de alta volatilidade e vai poder subir bastante, cair bastante. Felipe, só agradecer, cara. Muito obrigado pela presença. É sempre um prazer recebê-lo. Pra quem está nos assistindo, eu lembro novamente, dia 24 de junho, 19 horas, Masterclass com o Felipe, pra você aprender a ganhar criptos quase de graça, focando ali em airdrops, mas vendo outros assuntos também. Pra quem quiser se inscrever, o link está aqui na descrição. Pra quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. As redes sociais, tanto minhas do Felipe, estão aqui na descrição. Grande abraço e até a próxima, pessoal.